nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter o seu bebê. Quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro, seu marido, haviam morrido, começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome Icabod, querendo dizer: foi-se a glória de Israel, aludindo ao fato de que a arca de Deus tinha sido tomada e por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E completou afirmando: a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Toda a reverência ao Senhor, vamos orar, dizermos: Deus, fale conosco nesta noite, que o pão nosso de cada dia nos seja dado hoje. Vamos orar. Senhor, nós oramos na sua presença nesta noite, porque nós cremos que o Senhor é Deus, o Senhor é imutável, o Senhor não muda, é o mesmo, sempre foi o mesmo. O Senhor não permite que homens se reúnem e eles entrem com seus problemas e preocupações e saiam do mesmo jeito. Coube a nós como homens nesta noite a leitura da palavra, mas que a possa do Espírito a revelação. Revela aquilo que os nossos olhos não viram, que o nosso coração não sentiu, que não coube a nossa mente interpretar. Vimos de lugares distantes, diferentes, cada um carregando seus traumas, suas mágoas, suas inquietações, dúvidas em seu coração, alguns com dores no seu corpo. Nesta noite nós cremos em nossos corações com plena convicção do Espírito Santo. E o encontro de hoje é maior, o encontro de hoje é maravilhoso, porque sairemos deste lugar transformados, renovados, avivados, e todos nós simplesmente com uma única notícia em nossos corações: que nesta noite Deus nos deu graça, Deus nos renovou e nos curou. Nós oramos porque cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus novamente por Deus me trazer de muito longe. Tenho experimentado a graça de Deus desde o ano 2012, quando converti-me a Cristo em março de 2012. E desde essa época eu tomei duas decisões. A primeira decisão foi servir a Deus para replicar a palavra e passar a palavra para as outras pessoas. E a outra decisão que eu tomei foi também multiplicar a generosidade que Deus sempre demonstrou na minha vida por meio de muitas pessoas e muitas vidas. Generosidade porque eu já passei muitas privações na vida, já passei fome, já passei apertos e todo tipo de sufoco que se pode imaginar. Já dormi, passei noites sem comer, já fui à escola descalço, com roupas rasgadas, já alimentei-me até com comida estragada e podre. Mas Deus deu vitória, levantou a minha vida, colocou-me numa posição em que, quando eu olhei para trás, eu percebi que aqueles que estenderam a mão para mim, se calhar não precisassem que eu fizesse o mesmo por eles. Mas eu comecei a identificar outras pessoas que eu poderia estender a minha mão para eles. Então aí nasceu um projeto chamado Pão com Esperança, cujos pastores fazem parte deles, que é um projeto de ajuda. Nós ajudamos crianças e idosos, ajudamos em alimentação, vestuário, e temos vários projetos de formação vocacional e muita coisa que nós pretendemos fazer. E uma das minhas missões aqui no Brasil é dizer que existe uma porta aberta em África para todos aqueles que querem fazer parte de missões e todos aqueles que querem participar nas verdadeiras missões. Eu costumo dizer que em África a missão é feita com uma Bíblia na mão, um pão e um kit médico e um kit de primeiros socorros, porque é disto que as pessoas precisam. E nós já fomos exaltados por Deus, graças a Deus não passo mais privações hoje, mas sinto que é propósito de vida, é minha responsabilidade cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Existem muitas coisas que podem ser feitas que eu não consigo fazer sozinho, então eu preciso de ti para que me ajude
e juntos cooperarmos e ajudarmos o reino a avançar. Então, as portas estão abertas, que Deus nos dê graça e possamos fazer essa cooperação. Então vamos à palavra de Deus. Existe algo de Deus e sinto que nas minhas mãos existe azeite para abençoar alguém nesta noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 19, nós lemos aqui uma das mais tristes histórias que ocorreu, mais tristes eventos ocorridos dentro da nação de Israel. Quando nós lemos a Bíblia aqui a partir do versículo 19, a Bíblia fala-nos do evento em que Israel tinha como oponente, como nação inimiga, os filisteus. Os filisteus eram a nação que se levantava contra Israel, o povo do Senhor, o povo de Deus, e eles estavam em combate. Permita que eu lhe diga nesta noite que o combate entre Israel e os filisteus não era um simples combate entre nações, mas era um combate também entre divindades, ou era um combate espiritual. Porque Israel tinha um Deus, os filisteus também tinham um Deus. O Deus de Israel é um Deus invisível, Deus que é Espírito, Criador dos céus e da terra, e o que nos reuniu aqui nesta noite, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, o Emmanuel, o Jehovah Nis, o Jehovah Makadish, o Jehovah Jireh, o Jehovah Tzidkenu, o Jehovah Shammah. Ele que era o Deus de Israel. Mas do outro lado, os filisteus também tinham um Deus chamado Dagon, que era metade homem e metade peixe. E a Bíblia diz que numa primeira batalha, Israel combatendo os filisteus, Israel perde a batalha. Quando Israel perde a batalha, Israel pensa o seguinte: voltaremos para a nação e buscaremos a Arca da Aliança, porque nós temos a Arca da Aliança na nossa nação. E Israel sabia e compreendia que a Arca da Aliança não era apenas um objeto, mas era algo que representava Deus. Representava Deus, representava a presença de Deus, representava a glória de Deus, representava a plenitude de Deus. Então a Bíblia diz que eles voltaram e tomaram a Arca da Aliança, levaram ela para o campo de batalha. Quando combateram novamente com os filisteus, a Bíblia diz que os filisteus venceram os israelitas e tomaram a Arca de Deus. Aqui onde nós lemos, a Bíblia nos mostra que nesta época existia obviamente o homem de Deus Samuel, também existia o sacerdote Eli e os seus filhos, Eufini e Finéas, que também nesta época eram sacerdotes. Mas a promiscuidade, a falta de respeito, a falta de honra e de dignidade sobre as coisas de Deus era tão profunda que Deus permitiu que ele fosse sequestrado pelas mãos dos inimigos, que eram os filisteus. Quando a Bíblia descreve o ambiente de sacrifícios e de adoração naquela época em Israel, diz que os filhos de Eli, do sacerdote Eufini e Finéas, sabotavam os sacrifícios que eram feitos diante de Deus. Então Deus afastou-se do povo e permitiu que a sua nação amada fosse derrotada pelos inimigos. Aqui onde nós lemos, alguém foi informar ao sacerdote que no meio da guerra o seu filho Eufini foi morto, Finéas também foi morto. E ouvindo esta notícia, o sacerdote sentiu dor em seu coração. E o servo disse: tem mais uma notícia, eis que a Arca da Aliança, a Arca de Deus, foi tomada pelos inimigos. Aqui onde nós lemos, a Bíblia diz que e eis que caiu o sacerdote Eli, quebrou o pescoço e morreu. E do outro lado estava a sua nora, a esposa de Finéas. Ouvindo também a notícia, a Bíblia diz que ela estava em serviço praticamente de parto. Ela dá à luz um menino. E as mulheres diziam: ela anima-te porque deste luz a um menino. E ela, com tanta amargura no coração, olha para elas e diz: Icabod. Este será o nome do menino que eu acabo de dar à luz, que significa que a glória de Deus foi sequestrada, a Arca da Aliança nos foi tomada, e imediatamente ela também morre. Então, com este evento nós podemos compreender que há duas pessoas que preferiram morrer, ou preferiram desistir de viver, porque a Arca de Deus foi tomada de Israel.
E a arca de Deus, eles compreendiam que não era um simples objeto de madeira, mas representava a plenitude, a glória, o poder de Deus. A arca da aliança era feita de madeira e coberta por ouro dentro e fora, que representava a prosperidade de Deus. Então eles sabiam que não era um simples objeto, era a prosperidade de Deus que foi tirada de Israel. Sobre a arca da aliança haviam 2 querubins que representavam a santidade de Deus. Então eles sabiam que não era um simples objeto, mas era a santidade de Deus que foi sequestrada. Dentro da arca da aliança haviam 3 objetos. O primeiro objeto eram 2 tábuas, que nelas estavam escritos os 10 mandamentos. Então eles sabiam que não era uma simples tábua, mas era a lei de Deus, era a estabilidade de Deus, era a ordem de Deus, era a instrução de Deus. E dentro também da arca da aliança existia o maná. O maná que Deus alimentou esta nação durante o deserto. Então eles sabiam que não era uma simples arca, mas era o cuidado de Deus, porque o maná representa o cuidado de Deus, a atenção de Deus, o carinho de Deus, a presença de Deus na vida deles todos os dias. O terceiro objeto dentro da arca da aliança era a vara, que frutificou a vara de Arão. Então esta vara representava a direção, a ordem de Deus e a verdade de Deus. Então a esposa do Finéias e o seu sogro, o sacerdote Eli, percebendo que esta arca foi tomada, então eles compreenderam que a prosperidade de Deus foi sequestrada, compreenderam que a santidade de Deus foi sequestrada, compreenderam que o cuidado de Deus foi sequestrado, compreenderam que a ordem de Deus, a lei de Deus também foi sequestrada. Entenderam também que a prosperidade, o cuidado de Deus também havia sido tomado de Israel. E Icabote, eis que a glória se foi. Eles compreendiam que não era possível esta nação continuar prosperando ou sendo feliz, sendo que a glória ou a presença de Deus, ela foi tirada dentro deles. Não valia a pena viver dentro de Israel, não valia a pena ser sacerdote, ou ter alguma bênção, ou algum filho, se a glória não está mais lá. Se a glória não estiver no nosso meio, não existe brilho no culto, não existe presença de Deus, não existe cura, não existe libertação, não existe nada que aqueça os nossos corações, que é a presença e a glória de Deus. Quando o povo, Deus conduzia a nação de Israel, a Bíblia diz que Deus irrita-se e diz a Moisés: não irei mais convosco, diga ao povo que eu ficarei por aqui, avancem vocês. E Moisés diz a Deus: Deus, como é que eu caminharei com o povo sem ti? Não vale a pena nós andarmos sem a sua presença, porque a presença de Deus é o que a igreja precisa. A glória de Deus é o que nos permite termos experiências sobrenaturais com Deus. A glória de Deus é o que nos permite irmos além dos versículos que podemos decorar em nossas mentes e em nossos corações. A glória de Deus é que nos permite termos encontros com Deus, conhecermos Deus de forma particular, de forma privada e de forma profunda. Eu, quando leio a Bíblia, vejo alguns homens que já experimentaram a glória e a presença de Deus. E um dia eles estiveram numa posição em que sentiram falta da presença de Deus, sentiram falta da glória de Deus, em que o culto já não era mais o mesmo, o louvor não era mais o mesmo, as orações de madrugada eram diferentes, não sentiam mais o calor, mais a presença, nem mais a glória. As orações já não mais tinham respostas. Quando eu leio no Salmos capítulo 42, a Bíblia diz que os filhos de Asaf escrevem um salmos e dizem o seguinte: assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Eles dizem: quando voltaremos a entrar na sua presença?
E eis que muitos perguntam: onde está o teu Deus? E eles dizem: sinto saudades daquele tempo em que eu conduzia o povo para adorar a Deus, para conhecer e relacionar-se com Deus. Quando eu escuto, quando eu vejo este salmo, eu vejo alguém que já experimentou a presença de Deus, vejo alguém que já testificou a glória de Deus, vejo alguém que já caminhou de forma profunda com Deus, mas que sente diferença em seu coração, sente diferença em sua alma, compreende que Deus não está mais lá, compreende que a glória se foi, a presença se foi, o poder se foi, e temos que buscar fora aquilo que a glória poderia nos dar e oferecer. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, no Salmos capítulo 63, eu vejo Davi, um servo de Deus, escrevendo e dizendo: assim como a terra seca, a minha alma anseia de ti, assim como a terra seca que não produz mais nada, como a terra seca que não há nenhuma plantação, nada brota dela, assim encontra-se minha alma seca, sem a sua presença, sem a sua glória. E Davi conhecia a glória de Deus, Davi conhecia a presença, a conexão com Deus, conhecia, porque quando lemos o Salmo 121, vemos o mesmo Davi dizendo: alegrei-me quando chamaram-me a casa do Senhor, alegrei-me quando entrei naquele lugar. Então ele conhecia a glória. E ele acrescenta no Salmo 24 dizendo: uma coisa eu escolhi e nela me dedicarei todos os dias da minha vida, que é permanecer na presença de Deus. E ele vai mais e diz na sua palavra: luz para os meus pés, luz para os meus, e lâmpada para os meus caminhos é a sua palavra, e dela não pretendo me desviar. Então Davi conhecia a presença e o poder de Deus. Quando lemos Salmo 55, nós vemos ele orando dizendo: Deus, podes tomar tudo de mim, mas por favor, não retire a sua glória de mim, não retire a sua presença de mim. Eu vim pregar para a igreja nesta noite e dizer que o evangelho, o cristianismo, ele não se vive com base em memórias do passado, ele não se vive com base naquilo que nós experimentamos sobre Deus, ele não se vive simplesmente em participar de um culto, ler uma palavra e ir para casa, porque o convite para Deus é que possamos conhecê-lo na sua profundidade, é que possamos conversar e comunicar com Ele. Quando eu falo sobre a glória de Deus, eu vejo na inauguração do templo de Salomão, a Bíblia diz que quando ofereceram um sacrifício a Deus, a glória de Deus desceu naquele lugar. E quando a glória de Deus desceu naquele lugar, a Bíblia diz que ninguém pôde conter-se de pé, porque a glória era maior. E diz mais a Bíblia que aqueles que estavam sentados também não conseguiam se conter, e aqueles que estavam doentes ficaram curados, e aqueles que estavam presos ficaram libertos. Então quer dizer que quando a glória existe, a igreja não precisa jejuar pedindo para Deus curar as suas enfermidades, porque a glória está lá, ela localiza e destrói a doença. Quando a glória está lá dentro, é dizer que a igreja não precisa viver ansiosa, viver com depressão, a igreja não precisa ficar doente emocionalmente, porque a glória está lá, ela localiza e destrói. O convite que eu venho fazer à igreja nesta noite: nós devemos ser hospedeiros da glória de Deus, hospedar a glória na nossa vida, hospedar a presença na nossa vida, hospedar a manifestação de Deus em nós. A Bíblia diz que quando tomam a arca da aliança, essa mulher diz que capote, porque a glória foi tomada, a glória se foi. E quando nós lemos as escrituras, depois vê o reinado de Saul, que reina 40 anos, depois vê o reinado de Davi, também que reina 40 anos, e dentro do reinado de Davi, Davi toma
uma das maiores decisões que ele poderia tomar, que era ir buscar de volta a Arca da Aliança e devolvê-la para onde ela deveria estar. Nós vemos cerca de 60 anos que passam, porque a Bíblia menciona que a arca ficou, depois dos filisteus devolverem, 20 anos. O reinado de Saul, a arca estava fora, não era usada como símbolo de representação da glória de Deus. E no reinado de Davi, que ele decide ir buscar a Arca da Aliança. Mas algo interessante acontece quando Davi vai buscar a Arca da Aliança. A Bíblia diz que um dos seus servos, escorregando a arca, tenta segurá-la e ele morre, cai e morre. E nisto, Davi entra num estado muito profundo de depressão, de decepção e de desânimo no seu ministério. Imagine alguém que tomou a decisão mais importante de uma nação, a decisão mais importante do seu chamado, que é restabelecer a presença e a glória de Deus. E agora ele tem um incidente que afeta a sua fé, porque a Bíblia diz que ele pega na Arca da Aliança e vai deixar na casa de Obed-Edom. Então ele desiste de levar a Arca da Aliança e restabelecê-la no templo, para que esta arca servisse como a presença efetiva de Deus, porque ficou machucado, magoado por aquilo que aconteceu. Dentro de Israel, pessoas zombavam de Davi, dizendo: quem você acha que é para restaurar a presença de Deus aqui? Quem você acha que é para restabelecer a glória, para restabelecer os estatutos de Deus? Então Davi desanima e desiste e abandona a arca, deixa a arca na casa de Obed-Edom. Mas a Bíblia retrata algo interessante, porque a Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e nesses 3 meses havia uma única notícia dentro de Israel, que Obed-Edom ficava abençoado pela presença da arca na sua casa. Quando nós lemos a Bíblia diz que este Obed-Edom era abençoado, e a sua família também era abençoada, porque ele hospedou a glória de Deus na sua casa. Ele hospedou a presença de Deus na sua casa. Ele hospedou a prosperidade de Deus na sua casa. Ele hospedou a ordem de Deus, o cuidado de Deus, a lei de Deus. Porque aquele que cuida das coisas de Deus, Deus cuida dele, e os céus se levantam para cuidar dele. E em todo Israel ouvia-se: Obed-Edom está sendo abençoado, as plantações de Obed-Edom estão prosperando, os animais de Obed-Edom estão multiplicando, a doença está fora da casa de Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom há paz, há alegria, há satisfação, há crescimento e há prosperidade. Então vejam comigo Davi do outro lado, ele ouvindo notícias sobre a arca que ele lutou para reconquistar, sobre o maior propósito da vida dele, que era caminhar ao lado de Deus. Nós várias vezes das nossas vidas queríamos andar com Deus, mas pelas frustrações da vida, pelos eventos da vida, pelas tristezas, pelas guerras, pelas lutas que enfrentamos, pelas enfermidades que nos perguntamos: será que Deus está conosco? Será que Deus está nos vendo? E desistimos da fé, abandonamos a fé, deixamos de servir no altar, deixamos de servir como servíamos antes, deixamos de orar como orávamos antes, deixamos de buscar como buscávamos antes, porque alguma coisa mudou, alguma coisa ficou transformada. Mas eu tenho uma notícia nesta noite para a sua vida. Se nós nos posicionarmos nesta noite e dizermos: meu Pai, eu quero voltar a hospedar a sua glória em mim, eu quero ser um hospedeiro da sua glória, quero ter experiências particulares consigo. Meu Pai, Deus da Bíblia, revela-te na minha vida, mostra-me aquilo que não está escrito na sua palavra. Davi então toma uma decisão, porque ele ouve que parece que esse negócio de glória de Deus funciona, parece que o negócio da arca funciona. E eu imagino Davi dizendo em seu coração: mesmo com a vergonha que eu carrego em Israel,
com as limitações que eu carrego, mesmo com falta de apoio que eu tenho, mesmo com as feridas dentro do meu coração, mesmo com as guerras que se levantam, mesmo com o desânimo espiritual, mesmo com a experiência amarga que eu tive, mesmo com as batalhas que se levantam, eu lutei pela arca, eu pelejei pela arca, eu levei o tempo da minha vida planificando este evento, eu sonhei com a restauração de Israel, mesmo carregando vergonha sobre mim, eu tomo uma decisão hoje, eu me levantarei para ir buscar a arca, porque a glória que Obed-Edom está se aproveitando dela, essa glória pertence a mim, aquela presença pertence a mim, e tudo aquilo que está acontecendo lá, eu lutei para conquistar. Então eu me levantarei para buscar a arca. Eu vim pregar para alguém nesta noite que tinha compromisso, relação com Deus, alguém que tinha intimidade profunda com Deus, alguém que Deus visitava em sonhos, Deus visitava em pensamentos, a sua mente era fértil para as revelações e para a presença de Deus, alguém que em sua família nada acontecia sem que Deus lhe informasse na madrugada, lhe informasse em sonhos, lhe informasse em revelação, alguém que o próprio Espírito Santo lhe acordava de madrugada para orar, lhe mostrava nomes de pessoas e orava por esses nomes, lhe mostrava lugares para orar por eles, lhe mostrava batalhas espirituais, e essa pessoa era uma atalaia que se levantava de madrugada e dizia em nome do Senhor Jesus que essa guerra seja paralisada. Pessoas que se levantavam para buscar, que serviam a Deus com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, pessoas que a sua vida era devota a Deus, mas por alguma circunstância da vida pararam de servir a Deus, reduziram seu empenho a Deus, pararam de buscar nas madrugadas, pararam de acreditar em Deus, pararam de buscar a sua presença, pararam de mergulhar na profundidade da sua glória, pararam de buscar experiências particulares com este Deus. Eu vejo Estevão um certo dia sendo apedrejado na praça, e ele olhando para cima, enquanto apedrejavam ele, alguma coisa ele dizia: eu vejo o Rei da Glória sentado à direita do Pai. As pedras não faziam mais sentido. Eu vim pregar para essas pessoas nessa noite que estavam prestes a abandonar o ministério, prestes a abandonar o grupo de oração, prestes a abandonar o seu compromisso com Deus, prestes a parar de orar, prestes de acreditar no milagre, pararam de acreditar no milagre. Eu venho informar-te nesta noite que há uma permissão de Deus nesta noite, e os céus estão abertos, e os céus estão posicionados para que a mesma glória que descia antigamente, ela possa descer, mas desta vez ela não vai descer só no templo, ela vai descer na sua vida, ela vai descer na sua casa, ela vai descer no seu bairro, ela vai descer nos seus sonhos, seus projetos. Volta a crer nesta noite, porque há alguém da eternidade que diz: levanta-te. Você lutou por isso, você batalhou por isso, você sonhou por isso. Um dia os céus estiveram abertos, mas hoje eles estão abertos novamente. Então posiciona-te nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que quando Salomão morre, o seu filho Roboão desviou-se dos caminhos de Deus, e o rei do Egito naquela hora, o rei Sisaque, roubou os utensílios valiosos no templo, tirou o ouro, tirou a prata e tirou todas as coisas valiosas. Então o seu filho Roboão sabia, o rei, que existiam coisas importantes naquela altura de Deus e que atraíam a presença de Deus. Ele sentiu saudades da mesma glória e do seu poder,
Mas ele não quis fazer o mesmo investimento que o seu pai fez, do ouro e das coisas mais valiosas que estavam no templo para adoração a Deus. A Bíblia diz que ele vai e manda fazer objetos de cobre e de outros tipos de metais para adorar o mesmo Deus e para apresentar o mesmo sacrifício a Deus. Nós vivemos em tempos em que nós queremos a mesma glória, mas nós não queremos fazer o mesmo investimento, mas queremos a mesma glória, queremos o mesmo poder, queremos a mesma unção, queremos a mesma autoridade, mas não podemos dar aquilo que tudo isto exige. Deus precisa de pureza em nossos corações. Deus precisa voltar a revelar-se no meio das nossas vidas, porque as coisas que nós procuramos fora, a cura que nós procuramos fora, a justiça que procuramos fora, as bênçãos materiais que procuramos fora, tudo isso estava representado na Arca da Aliança, que é a glória de Deus. Se nesta noite nós nos posicionarmos e dizermos: eu estou ferido, sei, mas voltarei a atrair a glória para minha casa. Eu estou machucado, sei. Falaram palavras que me colocaram sentado no banco de trás, eu sei. Mas o assunto aqui não são pessoas, não são nomes, é a glória, é a presença, é o reino de Deus. A igreja precisa ter experiências com Deus. Os milagres já não acontecem, eles estão simplesmente dentro da Bíblia. As manifestações grandes não acontecem mais, eles simplesmente são promessas que nunca se cumprem na vida das pessoas. Os grandes milagres, nós confiamos mais na saúde, confiamos mais na medicina, confiamos mais nos homens, porque achamos que a glória, a presença de Deus já não pode mais nos dar. As pessoas preferem ir fazer filas para uma cirurgia, para uma operação, para uma intervenção, porque abandonaram a glória de Deus. Eu venho te convidar nesta noite que o mesmo Deus do Gênesis, o mesmo Deus do Apocalipse, o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus que ressuscita, Ele está aqui nesta noite. Se você se apresentar com todo o seu coração e a glória de Deus descer e os céus visitarem a terra e Ele entrar na sua casa, o cancro vai ter que abandonar, a doença vai ter que abandonar, os problemas vão ter que abandonar, porque maior na sua vida não é o câncer que destrói a sua vida, mas é a glória maior. Maior na sua vida não são os problemas que você passa por eles, mas é a glória. E se a glória de Deus descer e ela entrar na sua vida, você saberá que o meu Deus, Ele manifesta-se na vida de todos aqueles que o buscam. E eu quero te convidar nesta noite a dizer: Senhor, quero ter uma experiência consigo, quero ter uma experiência particular consigo. A Bíblia diz que quando Pedro esteve preso e prestes a morrer, a igreja orou por ele. Eu gosto da fé desta igreja. O anjo de Deus desceu, o anjo de Deus desceu, libertou correntes físicas, e ele foi liberto, foi bater a porta, e os irmãos da igreja perguntaram-se entre si: não será o anjo de Pedro que está batendo a porta daqui da nossa casa de oração? Então a igreja acreditava que um anjo pode descer, intervir na terra, bater a porta e entrar onde estão os homens. E a igreja hoje de Deus, que é a mesma igreja, ela limita a ação, o poder e a manifestação de Deus. Eu quero que você volte a crer nesta noite. Se nós voltarmos a crer, esta cidade será pequena para aquilo que Deus quer fazer. Se nós voltarmos a crer em nossos corações, nós não havemos de chorar porque há pessoas que não se convertem na nossa família, porque nós seremos a voz da salvação. Não haverá espíritos, não haverá demônios que se levantarão, porque nós seremos os atalaias.
Se calhar você veio esta noite para ouvir uma palavra para ti, mas eu quero te informar que Deus te trouxe a este lugar para, a partir de ti, abençoar nações, abençoar a sua família, abençoar o seu bairro e prosperar pessoas. Deus quer usar a ti como grandeza da sua glória. Deus te trouxe nesta noite para dizer que Ele quer investir em ti, para que a sua família conheça a salvação, para que o teu bairro conheça a salvação, para que mais nações conheçam a Ele através da sua vida. E nós queremos orar nesta noite, dizer: Senhor, queremos ser como Pedro, que foi crucificado. Ele diz: não tem problema não, mas por favor não me crucifiquem como Cristo, coloquem-me de cabeça para baixo. Queremos ser como Paulo, que disse: me matarem não há problema, a morte para mim é benefício, é um caminho para eu ir mais próximo da glória de Deus. Não é a profundidade, não é a altura, não é a tribulação, não são os problemas que devem nos tirar da presença de Deus, mas eles devem nos aproximar. Se você está passando por um problema, por uma guerra, por uma luta nesta noite, parabéns, porque você está prestes a experimentar algo sobrenatural de Deus nesta noite. Nesta noite você irá para casa com um testemunho. Você não precisará falar daquilo que Deus faz. Verão a sua vida e glorificarão ao Senhor. Eu quero orar consigo nesta noite e quero orar por ti, para que algo seja ativado na sua vida. Glória. Algo que ficou apagado, para que a sua luz volte a resplandecer. Há pessoas que estão vivendo muito abaixo daquilo que deveriam viver. A Bíblia diz que Davi, depois de ser ungido, ele volta para apacentar ovelhas, mas com unção de rei, e vivia como pastor de ovelhas. Existem graças que precisam operar na dimensão que foram colocadas. Eu quero orar consigo e quero orar por ti. Eu quero te tocar, orar por ti. Quando eu orar por ti, você saberá que Deus é Deus, e Ele me enviou para vir ativar a luz, a glória, o poder, o potencial que está dentro de ti, que você ainda não usou. Eu quero pedir que a igreja coloque-se bem nessa noite. Nós queremos ser hospedeiros de Deus e hospedeiros da glória de Deus. Aleluia. Que a nossa oração nesta noite seja: Senhor,